Olá, eu sou o Natan e hoje trago uma análise do setor elétrico brasileiro. O setor elétrico chama a atenção dos investidores de longo prazo, principalmente por sua alta capacidade de distribuição de dividendos. No Brasil, as elétricas operam em um regime de concessões governamentais, com contratos de longuíssimo prazo que garantem fluxos de caixa muito mais previsíveis que a média do mercado. No entanto, sofrem grandes pressões regulatórias e estão sujeitas à interferência estatal. O setor é dividido em 3 segmentos principais: geração, transmissão e distribuição. Cada um deles tem características diferentes e, por conta disso, está exposto a níveis de risco diferentes. O segmento de geração, por exemplo, é a ponta expansionista do setor e, devido a isso, possui um indicador de Capex to Sales historicamente superior aos outros. As geradoras lideram o movimento de transição para fontes de energia alternativas, mais sustentáveis e com risco descorrelacionado. Nos últimos anos, a geração elétrica nacional pelas fontes solar e eólica bateu recordes históricos e a perspectiva de crescimento futuro é ainda maior. No Brasil, a matriz elétrica ainda é fortemente concentrada na fonte hidráulica, que, se por um lado é uma fonte eficiente e limpa, por outro, expõe o país ao risco sistêmico das crises hídricas. Esse é um fator de risco para as empresas desse segmento, uma vez que elas são remuneradas pela receita anual de geração, que flutua conforme o volume de energia distribuído. Já o segmento de transmissão é sem dúvidas o mais previsível do setor. Isso porque a remuneração de suas empresas é feita pelo regime de receita anual permitida, que não depende do volume distribuído, apenas da disponibilidade dos linhões de transmissão. Além disso, a estrutura de custos dessas empresas é mais enxuta, o que faz com que elas possuam margens líquidas superiores às outras do setor. Por fim, o segmento de distribuição está exposto a níveis de risco um pouco maiores, pois a remuneração de suas empresas está diretamente associada ao volume de energia distribuído. Isso faz com que elas absorvam grande parte dos choques de demanda no país, como foi o caso durante a pandemia do Covid-19. De fato, o consumo de energia elétrica é altamente sensível às variações do PIB. Um ponto final que não podemos deixar passar é o atual estado hídrico do país. Vivemos um cenário hidrológico crítico, com as menores vazões desde 1930. A energia natural afluente, que é a quantidade de energia que chega às usinas hidrelétricas, está na mínima histórica para o trimestre que antecede a estação de seca. Isso, inevitavelmente, afetará os resultados das empresas no horizonte de curto prazo. Contudo, o investidor de valor deve analisar esse cenário com cautela. O setor elétrico é um dos mais antigos e resilientes da Bolsa e já passou por diversos cenários críticos, incluindo o apagão de 2001. Uma análise cautelosa permitirá a identificação de possíveis janelas de oportunidade e players com gestão excepcional e inovadora. O Brasil ainda possui um indicador de consumo de energia elétrica per capita muito inferior aos pares do mundo, o que mostra que no longo prazo o setor ainda tem uma grande avenida de crescimento pela frente. Em suma, o setor elétrico é composto por empresas perenes, com alta previsibilidade de fluxo de caixa e em plena expansão. Contudo, é altamente regulado e ainda concentrado na fonte hidráulica.